Vocês se lembram, teve impasse com outros poderes e agora o governo do estado, que é quem envia esse projeto de lei para a LEP, deve promover algumas alterações nela para conseguir a aprovação entre os deputados. Essa informação foi confirmada pelo secretário estadual da Fazenda, Norberto Otigara. Ele esteve na Assembleia Legislativa, participou daquela audiência de apresentação da prestação de contas do primeiro quadrimestre do estado, isso já é protocolar, e aí foi questionado sobre o tema. E Otigara ressaltou que algumas mudanças no texto original da LDO de 2026 devem sim ser costuradas nos próximos dias. A tendência é que essas alterações sejam feitas por meio de um substitutivo geral do projeto ou por meio de emendas que vão sendo apresentadas ali pelos deputados. O impasse é entre o governo e os outros poderes. É que, como a própria Assembleia, o Tribunal de Justiça, o de Contas, também o Ministério Público, estão aí com esses impasses se arrastando desde abril. Foi quando o governo do estado mandou a LDO para a LEP. A proposta, para quem não pegou lá no começo, a gente sempre trouxe tudo em primeira mão aqui no Jornal da Manhã, é que o governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa, junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê ali os recursos do estado para o próximo ano, um texto que poderia mudar o cálculo de repasse de verbas para os poderes Legislativo, Assembleia e também Judiciário, TJ, Ministério Público. Essa alteração, então, criou uma espécie de limitador. Ela evita o aumento desses valores para os demais poderes, caso a arrecadação do Estado aumente. Hoje é uma alíquota ali que está atrelada a arrecadação paranaense. E esse limitador que foi apresentado estabelece que o valor dos repasses em 2026 não podem passar do orçamento de 2025 corrigido pela inflação, somando também a taxa de crescimento do PIB brasileiro de 2024. Logo depois da repercussão do texto, foi criado um grupo de trabalho entre os integrantes de todos os poderes para discutir o assunto. Eles fizeram uma comissão. A gente vai agora acompanhar o que o secretário Norberto Otigara falou durante a passagem dele pela ALEP sobre esse assunto. Vamos ouvir. Esse é um tema importante que nós sempre tratamos de forma republicana com os poderes. Eu tive o privilégio de participar de uma reunião com o presidente da Assembleia, Alexandre Cury, com a presidente da TJ, com a representação do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Fizemos uma proposta inicial, recebemos um documento com alguns questionamentos, respondemos todos eles, de forma técnica. Houve conversas havidas com o governador Ratinho Júnior e com os demais poderes em torno da construção de uma solução que possa agradar a todos. Não temos uma definição, mas certamente nos próximos dias a Assembleia receberá ou fará emendas ou receberá um substitutivo, definindo esse tipo de relação. E aqui não tem nenhuma afronta, muito pelo contrário, tem respeito e carinho por cada um tem que prestar o serviço para o qual existe, cada poder, e a gente aplaude isso. Só que nos últimos 6, 7 anos houve um descolamento grande entre a destinação de recursos e a inflação, por exemplo. E é nesse sentido que a gente pediu uma certa compreensão apenas de uma partezinha pequena. Todos os poderes vão receber pela LDO que está aqui, ou pela sua emenda que virá, mais recursos acima da inflação. Se tratou de botar PIB nacional, de botar PIB estadual, de 3%, podendo evoluir para 4% além da inflação, coisas assim. Mas nós não temos ainda uma conclusão. Certamente nos próximos dias, com o retorno do governador, nós vamos definir numa conversa com os poderes como é que fica isso. Olha, a gente viu aí na entrevista do Norberto Otigara, o secretário da Fazenda, uma flexibilização ali, que o governo está disposto a fazer por conta dessa questão do repasse de recursos aos poderes. A gente falou aqui quando o governo encaminhou isso para a Assembleia Legislativa que o governador Ratinho Júnior estaria mexendo no vespeiro porque trata-se do orçamento de cada um dos poderes e a gente sabe que é difícil ali você de fato tentar de alguma forma reter esse repasse. É bom a gente explicar que a intenção do governo não era mexer no percentual constitucional que é dedicado a esses poderes, mas o que até o próprio Ratinho falou aqui numa entrevista aqui nessa bancada foi que o repasse, o valor estava aumentando muito acima da inflação. Ele chegou a falar que num certo momento, num certo ano, chegou o repasse a aumentar 70% a mais. Então, um valor muito alto que o governador considera, a equipe econômica do governo do estado considerou e por isso fez essa alteração na LDO. Agora, o que fica muito explícito é o seguinte: não deu certo a proposta do governo, tanto é que ele agora admite fazer mudanças. E uma delas, que talvez tenha dado ali
sinais ali o Norberto Ortigaro, uma dica é essa questão de fazer esse percentual baseado no PIB nacional. A gente sabe que o PIB aqui do Paraná tem crescido muito, 7%, 8%, num ritmo até de grandes potências como a China. O próprio governo exalta muito isso, esse dado econômico, e o PIB nacional a gente sabe que é muito menor. Então, varia de 1 e pouco, 2% no máximo. Então, talvez seja uma saída você condicionar, ao invés do PIB do Paraná, o PIB nacional. Vamos ver o que o governo agora muda nessa LDO, e a gente, claro, vai estar atento aqui para trazer essa informação e principalmente os bastidores dessa negociação envolvendo esse repasse e a LDO que tem que ser apreciada agora aí pela Assembleia Legislativa. Agora